Levítico, capítulo de número 6, e a gente vai lá para o versículo de número 12. Façamos a leitura então. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá queimar sobre o altar e nunca se apagar. Quando nós vemos o culto no Antigo Testamento, nós vemos que em Levítico 6, Deus vai dar instruções para Moisés dizer ao sacerdote como deveria ser feito e ser conduzido. Deus vai falar assim: olha, Moisés, diga ao sacerdote que ele deve fazer assim, assim, assim. Então Deus vai liberar instruções diretamente para Moisés, que é o profeta, para que ele possa ensinar ao sacerdote como deveria cuidar do altar do Senhor. E a palavra vai dizer que o fogo arderá nele continuamente e não vai se apagar. Repara que Deus não abre brechas. Ele diz assim: o fogo arderá e não se apagará. Não há uma opção se apagar. Nunca foi opção. Então Deus vai direcionando a ele como deveria ser feito. E quando nós olhamos para o culto no Antigo Testamento, nós vemos algumas figuras que são totalmente importantes. Número 1, Deus, cujo recebe o sacrifício. Número 2, o sacerdote, que oferecia o sacrifício em favor do povo. Número 3, o cordeiro, que morria pelo pecado do povo. Número 4, o profeta, que falava a mensagem de Deus para o sacerdote. E nós vemos também a figura do pecador arrependido. A figura do pecador arrependido que trazia sua oferta para o arrependimento. Essas figuras eram fundamentais para um culto no Antigo Testamento. O profeta era o que falava em nome de Deus para o povo, e o sacerdote falava em nome do povo para Deus. Então é mais ou menos assim, para que você entenda. O profeta recebia de Deus a mensagem e passava a mensagem para o sacerdote, e o sacerdote fazia expiação do pecado do povo, levando as ofertas. Então nós temos essas figuras fundamentais para um culto no Antigo Testamento. E na Nova Aliança nós vemos a pessoa de Cristo entrando e fazendo uma mudança totalitária neste culto. Agora nós vemos a figura de Cristo representando não somente o profeta, mas também representando o sacerdote, mas também nós vemos a pessoa de Cristo representando o cordeiro. Ou seja, Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Cristo é representado como a figura do cordeiro, representado também como a figura do profeta, cujo fala a mensagem de Deus para o povo. Então nós vemos a figura de Cristo nessas três pessoas. E no Novo Testamento, o sacrifício ele ainda continua. Nós vemos que o sacrifício Cristo já pagou na cruz, mas Deus ainda vai falar por intermédio de Paulo que nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, puro, que é o nosso culto racional a Deus. Então, entendendo essa palavra, nós entendemos que nós, dentro do culto, somos também um sacrifício
sacrifício. Só que para haver um sacrifício, tem que ter uma coisa chamada fogo. E o fogo na Bíblia, ele vai representar algo purificador. O fogo na Bíblia vai representar algo que é puro, que purifica, que queima, que consome. Cristo, ele recebe o sacrifício, manda o povo sacrificar, e ele mesmo é o sacrifício. Em Romanos 12, 1, Romanos capítulo 12, versículo 1, se vocês puderem colocar aí na tela para a gente fazer a leitura junto, que eu já disse aqui. Romanos capítulo de número 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: apresente a Deus como culto. Não, pelo amor de Deus, está muito fraco. Diga: apresente a Deus como um culto. O culto ainda precisa de sacrifício, e para que tenha sacrifício é necessário o fogo. Para o fogo descer, nós temos que nos sacrificar. Então Paulo vai responder isso dizendo: olha, quando vocês cultuar, vocês são um sacrifício agora. O que ele está dizendo? Se coloque para queimar, entregue por completo, e o fogo desce. Meus queridos irmãos, o fogo, ele tem alguns propósitos. O fogo, ele tem o primeiro propósito de purificar. Em segundo lugar, consumir. Em terceiro lugar, capacitar. Quando o fogo, ele vem purificar, ele vem para queimar todo o pecado, queimar toda a impureza. Eu não sei se você já viu um ouro sendo purificado com um fogo. Ele tira tudo que é impureza, mas também o fogo é consumidor. Se você colocar uma lenha para queimar, uma madeira, o fogo vai consumir. Mas também o fogo vem para capacitar. Ou seja, todas as vezes que o fogo desce em nós, ele vem trazendo dons, ele vem trazendo uma capacitação que nós ainda não tínhamos. Toda vez que o fogo vem, ele deixa algo em nós, ele deixa uma marca em nós. Malaquias vai dizer que Deus, ele vai refinar o ouro e a prata. Deus é refinador de ouro e prata. Meus queridos irmãos, nós somos joias preciosas, e quando Deus vem com tua glória, ele nos purifica. João Batista vai dizer: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um após mim, que eu não sou digno de desatar a sandália, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja bem, ele está dizendo: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui não fala de um juízo, o fogo aqui fala de um outro batismo, o batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo. Há pessoas que dizem assim, que este fogo é do juízo, mas a própria palavra já diz: e com fogo, e com fogo. É com o Espírito Santo, é com fogo, é com o Espírito Santo, é com fogo. Eu não sei se você está entendendo aqui, mas quando o fogo vem, o sacrifício é verdadeiro. Nós somos o culto, e para que o nosso culto seja verdadeiro, é preciso fogo, é preciso fogo, é preciso fogo. Um culto sem fogo não é culto. Um culto sem sacrifício não é culto. Um culto sem holocausto não é culto. Para que um culto seja verdadeiro, nós precisamos do sacrifício, mas também nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Só quem tem fogo, abre a sua boca agora. Só aquele que tem fogo, só quem tem fogo.
Só quem tem fogo. Oh, aleluia! Então, para um culto acontecer, é necessário sacrifício e fogo. É necessário quebrantamento. É necessário um dispor de nossas vidas. E veja bem, o fogo é o mesmo. O fogo do juízo, o fogo é o mesmo fogo. Então o que muda, Carlos? De que lado você está? O fogo do juízo é o mesmo. O que muda é qual posição e qual lado da moeda você está. Se você for ouro ou prata, o fogo vai te purificar. Mas se você for palha, feno e madeira, o fogo vai te consumir. Veja, esse fogo desceu sobre os apóstolos e entrou neles, e o capacitou para trazer a mensagem que hoje chegou em nossa casa. Mas esse mesmo fogo entrou em Ananias e Safira e os consumiu. Esse mesmo fogo entrou em Moisés e o capacitou para libertar o povo do Egito. Mas também esse mesmo fogo entrou nos 2 filhos de Arão e os mataram, porque eles estavam entregando sacrifício, fogo falso ao Senhor. Veja bem, é o mesmo fogo. O que muda é em qual lado você está. Esse mesmo fogo entrou na boca de John Wesley, e a partir do momento que entrou na boca de John Wesley, ele nunca mais foi o mesmo. Sabe, eu tive o privilégio de estar esse ano na casa de John Wesley em Londres. Eu ajoelhei em seu quarto de oração e eu senti firmemente que a unção de John Wesley ainda está pairando. Sabe o que ela está procurando? Alguém disposto ao que, Carlos? A queimar, a queimar, a queimar. Billy Graham ajoelhou o seu joelho na casa de John Wesley, naquele quarto pequeno. Ai, a ceia da lavacei. Ele ajoelhou e ele orou assim: Senhor, faz de novo. Benny Hinn está espalhando essas brasas até hoje. Então Billy Graham orou: faz de novo, e a unção de John Wesley passou a repousar sobre ele. Veja bem, a unção não sobe, a unção fica. Billy Graham morreu, John Wesley morreu, mas a unção deles está procurando um disposto. Quando esse fogo vem, ele queima todos os outros amores. O fogo é o mesmo, depende de qual lado você esteja. Em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus se revelando pela figura do fogo. Nós podemos ver em alguns exemplos que Moisés, quando ele vê a sarça ardente, a sarça ela tinha um aspecto, porque ela queimava e ela não se consumia. Veja bem, Moisés olhou para a sarça queimava e ela não se consumia. E ele, imagino eu, conjecturando, pensou: tem alguma coisa de diferente nessa sarça. E Deus chamou ele e se revelou a ele por intermédio do fogo. Mais à frente, em Êxodo, nós vemos que uma coluna de fogo guiava o povo, e não só guiava, como aquecia eles. Deus mais uma vez se revelando pela figura do fogo. O mesmo Deus que se revelou a Moisés
numa sarça ardente que não se consumia, revelou a eles também numa coluna de fogo que guiava eles, que aquecia eles. Veja, esse fogo nos guia, esse fogo nos dá direção, esse fogo nos dá alinhamento, esse fogo nos purifica. Mas não somente isso, este fogo nos capacita, este fogo nos aquece no dia mau, este fogo nos levanta, este fogo nos permanece de pé, este fogo faz a gente seguir a nossa caminhada. É este fogo, é este fogo, é este fogo. Salamancho, viadalabacei. Sabe, eu posso ver fogo, eu posso ver fogo, eu posso ver fogo, eu posso ver fogo. O fogo do Espírito Santo desceu em Atos 2, capacitou os apóstolos para a missão. E este mesmo fogo está aqui nos capacitando para uma missão. No Monte Sinai, Deus vai revelar como fogo. Tem uma música, Igor, pega essa, que vai dizer assim: então me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você, E o vento? chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz temer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você, é tudo sobre você. Deus desceu no Monte Sinai como fogo. Uma das experiências mais profundas que eu tive com Deus, eu tive a revelação desta música. Eu estava no meu quarto de oração, já posso chamar assim, né? Meu quarto que virou quarto de oração. E lá eu passava passo ainda, né? 24 horas, 25 horas com Deus. E numa das madrugadas de busca incessante por Deus, eu tive o privilégio de poder sentir um gostinho da glória de Deus. As luzes se apagaram e começaram a piscar. Na TV estava tocando exatamente este louvor. Então me tira o medo, porque sabe, a presença de Deus nos causa medo. E na mesma hora, no mesmo instante, começou uma tempestade, trovão, relâmpago, chuva, e a TV desligou e começou a piscar. Eu tirei o cabo da TV para ela não queimar, e sabe o que aconteceu? Ela continuou piscando. A energia de certo era para ter apagada, mas ela continuou piscando. Então de repente eu comecei a ouvir passos, e sabe, parecia os passos de Jesus entrando naquele lugar. Era tão forte aqueles passos que tremia todo o meu ser. Ao mesmo tempo que eu queria vê-lo, eu sentia um medo, um temor. Essa é a glória de Deus. Foi aí então que eu entendi esse louvor. Então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Sabe, o fogo, ele pode te consumir por dentro. É por isso que Deus vem buscar uma noiva santificada, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. E aí eu estava de joelhos dobrados, e de repente essa presença, que eu não conseguia abrir os meus olhos, e a única palavra que saía da minha boca era: Santo,
santo, santo, santo, santo. Eu não conseguia dizer mais nada, apenas santo, santo. E aí eu lembrei, o que é que os anjos vê que os fazem cantar? Santo, 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 santo. Eu querendo abrir os meus olhos para ver, mas eu não conseguia. Mas eu sentia que ele sentou na minha cama e ele olhava para mim e dizia: filho, eu estou aqui. Você pediu para que eu se revelasse? Eu estou aqui. E o meu corpo tremia. E aí eu entendi aquela parte que as pernas tremem. Porque a gente não tem noção do tamanho, do peso da glória de Deus. E parecia que ao mesmo tempo que eu ia morrer, eu falava: Senhor, me mata e me leva. Porque a glória estava ali. O fogo me consumiu. Ele queimou todos os outros amores. John Wesley dizia: eu me coloco em chamas. E o que, Carlos? E o povo vem para me ver queimar. Perguntaram para ele: como você atrai multidão? E John Wesley respondeu isso: eu apenas me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. O que John Wesley fazia? Eu apenas me coloco em culto, em sacrifício vivo perante Deus, e o povo vem para ouvir, e o povo vem para buscar, e o povo vem para clamar. Eu apenas me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. Um culto verdadeiro tem que ter fogo, tem que ter lenha. Nós estamos tão no natural. Oh meu Deus. Há águas mais profundas. Veja bem, em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 38, o Senhor responde à oração de Elias com fogo. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26, o fogo desce sobre o altar de Davi. Em 2 Reis, capítulo de número 6, Eliseu é protegido por um exército de fogo. Em Isaías, capítulo 64, o céu se fende e o fogo desce. Em Hebreus, capítulo 12, o nosso Deus é como fogo consumidor. Em Salmo 140 vai dizer que os seus ministros são labaredas de fogo. Ananias, Azarias e Misael, cujo nome foi trocado por Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entraram, foram jogados, lançados numa fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. E a pergunta que não quer calar: por que eles não se queimaram, Carlos? Porque fogo não queima fogo. Conhece esse? Fogo não queima fogo. Já dizia a cantora do violão: porque fogo não queima fogo. Podem aquecer a fornalha 7 vezes mais, mas aquele que carrega fogo, o próprio Deus que era fogo, estava na fornalha, revelando a eles um Deus numa figura de fogo. Jeremias vai dizer em seu livro: não é a minha palavra como fogo? Deus vai dizer para Jeremias: não é a minha palavra como fogo? Mais tarde Jeremias vai dizer assim: eu queria parar de falar do teu nome, eu queria parar, não, mas é como um fogo que está cerrado em meu peito, sabe? Esse fogo ele não me dá descanso, esse fogo ele não me dá descanso. E todas as vezes que eu tento não falar em teu nome,
todas as vezes que eu tento não pregar o teu nome, todas as vezes que eu chego na porta de uma padaria e Deus fala para direcionar uma palavra, eu tento não falar, mas um fogo cerrado em meu peito consome-me por dentro, e a única alternativa que eu tenho é liberar, é liberar, é liberar, é liberar, é liberar. Sabe, a pior besteira que você pode fazer é tentar conter esse fogo. A pior besteira que você pode fazer é tentar conter esse fogo. Um dia me disseram: você tem que controlar isso, você é expositivo demais, você precisa controlar. Mas de verdade, a pior besteira que você pode fazer é tentar controlar esse fogo. Jeremias tentou controlar e olha o que aconteceu. Ele sentiu exausto, cansado. Enquanto você controlar a glória de Deus, você vai se sentir cansado. Enquanto você resistir ao seu chamado, esse fogo vai te consumir por dentro. Por isso o segredo é: deixa queimar, deixa queimar. O segredo é: deixa queimar. O que é o culto, Carlos? O culto é: deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vamos lá, entregue o seu culto a Ele. Entregue o seu culto a Ele. Entregue o seu culto a Ele. Vamos lá. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deus vai dar a direção, Deus vai dar a ordem para Moisés falar para Arão: olha, o culto tem que ser feito assim, o sacrifício tem que ser feito assim. Ele vai entrar lá, vai tirar cinzas todas as manhãs, vai levar para fora e ele vai trazer lenha nova para que ela seja consumida, para que ela pegue fogo. Ou seja, há uma ordem, há um decreto, porque o fogo não pode ser apagado. Veja bem, se o sacerdote não cumprisse exatamente, em exatidão, essas regras, o fogo se apagaria. É por isso que Deus dá a ele direcionamento: olha, você vai tirar as cinzas, porque não tem como a gente viver uma vida cristã com o que a gente queimou lá atrás. Não tem como a gente viver uma vida cristã com as cinzas do passado. Ou você tira as cinzas e coloca lenha nova, ou você vai continuar morno, ou você continua morno. A ordem é: tira as cinzas, tira as cinzas. Não, você não está entendendo. Tira as cinzas, tire as cinzas, tire as cinzas. O que Deus está dizendo é: não viva de experiências passadas, tenha elas como verdade, mas busque novas. Tire as cinzas, tire as cinzas, tire as cinzas, tire as cinzas e coloque lenha nova. Coloque lenha nova e o fogo desce. O altar, ele sempre vai ser a nossa responsabilidade. Veja que Deus, ele poderia muito bem ter descido e feito o papel do sacerdote. Deus poderia muito bem ter feito ele próprio, afinal, ele é Deus. Mas Deus não faz aquilo que é responsabilidade nossa. Deus não faz aquilo que Ele ordenou para que nós podemos fazer. É por isso que o altar é responsabilidade nossa. O que você quer dizer com isso, Carlos? A sua vida de comunhão com o Espírito Santo é responsabilidade sua. O altar, que é o seu coração, é responsabilidade sua. A sua vida devocional é responsabilidade sua. Ei, você não está entendendo, pelo amor de Deus. É sua responsabilidade. É por isso que tem muita gente que chega no culto e fala assim: hoje eu vou receber. Mas o que Deus está esperando de nós é entrega, é entrega, é entrega.
vai começar a entregar? Quando você vai começar a entregar? Tem muita gente querendo só receber, e a entrega, nada. Culto de verdade é entrega. Se você convidar um judeu para vir num culto, ele vai dizer: o que eu preciso levar? Porque o judeu entende que culto é entrega. Nós viemos para o culto querendo receber bênção, querendo receber mais de Deus, mas de verdade, quando nós entramos com o coração disposto a entregar, Ele nos dá muito além do que nós podemos pensar, imaginar, do que nós podemos pedir. É por isso que quando eu venho em cultos, eu venho disposto a entregar, a entregar, a entregar. As pessoas perguntam: como você acessa? Como você recebe? Como é isso? O que você sente quando você é arrebatado? Sabe de uma coisa? O único sentimento que eu tenho é entrega, é entrega, é entrega, é entrega. Quando você entrega, Ele derrama fogo. Quando você entrega, Ele derrama glória. Quando você entrega, Ele derrama unção. Há duas maneiras de você conseguir unção: número 1, buscando; número 2, recebendo. E só quem passa madrugadas num quarto de oração sabe o que é receber uma unção fresca, direta do céu. Essa unção será repartida aqui nessa noite, e só os dispostos receberão. Eu não sei se tem um para receber, eu não sei se tem um profeta nessa noite, mas eu sou usado agora pelo Espírito Santo para pregar para a tua vida. Há uma unção nova descendo, há um revestimento novo descendo, há um fogo novo descendo. E o tempo é curto, eu tenho que encerrar, mas eu não posso encerrar sem dizer isso daqui. Paulo, ele está prisioneiro, e ele estava sendo levado para Roma. Paulo, prisioneiro pelo Evangelho, sendo levado para Roma. E a Bíblia vai nos dizer que uma tempestade tomou conta. Aquela tempestade já estava há dias. Eles estavam contra a vontade de Deus. E aquele barco, ele vai naufragar, e ele vai empacar, e ele vai cair perto da ilha de Malta. Então eles pulam do barco. Estou resumindo, pega isso daqui. Eles pulam do barco e vão em direção à ilha de Malta. Ao chegar na ilha de Malta, eles tão bem, que a Bíblia vai dizer que eles prepararam uma fogueira. Por quê? Porque chovia e fazia frio. Então eles chegaram, creio eu, que desesperados. Só quem já passou por um acidente sabe o que é o desespero, de você não saber o que vai acontecer, você não saber para onde você está indo. Mas eu creio que eles chegaram ali todos encharcados, desesperados, e aquela fogueira estava pronta. Mais uma vez Deus se revelando por meio do quê? Não, você não está aqui. Por meio do quê? Paulo estava pregando, Paulo estava anunciando a mensagem, e o seu Deus era como fogo. Eles chegam na ilha de Malta, estava frio, estava chovendo, e o que estava esperando lá? Fogo. Aquele mesmo fogo que aquecia, aquele mesmo fogo que iluminava.
Deus mais uma vez se revelando pelo fogo. Só que o que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia vai dizer que quando Paulo chegou lá e viu a fogueira acesa, preparada para eles, Paulo vai fazer uma coisa. Ele vai pegar gravetos e colocar a lenha no fogo. Repare que todos eles sobreviveram ao naufrágio, mas eu só vejo a figura de uma única pessoa levando lenha. E quem é? Vocês não estão aqui. Quem é? Paulo. Paulo, na Bíblia, vai dizer que ele foi, pegou a lenha e colocou. Só que quando ele foi pegar a lenha, a palavra nos diz que uma víbora agarrou em seu braço, e automaticamente as pessoas da ilha começaram a dizer: ele é amaldiçoado, afinal sobreviveu, já está aí. Porque de verdade, só quem tem comprometimento com fogo sabe o que é suportar víboras no braço. A víbora só ataca quem está disposto a colocar lenha na fogueira. Um dia eu encontrei a fogueira acesa, mas não é porque eu encontrei ela acesa que eu não tenho responsabilidade em carregar lenha. Em carregar lenha. Meu Deus do céu. Um dia você chegou nessa casa e o fogo estava aceso, mas a pergunta que não quer calar é: você tem cumprido o seu dever de colocar lenha? Eu sei que vai doer, mas o nosso pastor ensina: quando doer, diga aleluia. Um verdadeiro culto tem que ter lenha, tem que ter fogo. E você é responsável em colocar lenha. Coloca lenha, 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 coloca lenha. Sabe, da caminhada cristã, todos aqueles que se dispõem a fazer uma coisa, ninguém falou para Paulo que ele precisava colocar lenha. Ele se dispôs de si mesmo e falou: eu vou. É por isso que Deus gosta dos doidos. Davi está em frente ao Golias e Deus não fala assim: Davi vai lá e mata Golias. Não, Davi se dispõe a matar Golias. Davi vê um problema, vê uma oportunidade disfarçada de um problema. Então Paulo vai colocar lenha, sem ninguém pedir a ele, porque ele entende a responsabilidade que é manter o fogo aceso. Só que sabe por que você não está aqui ainda? Porque você ainda não entendeu que o tempo era chuvoso e estava frio. Acho que ninguém pegou. Fazer fogueira sem chuva é uma coisa, agora fazer fogueira chovendo e frio, isso daqui é só para os doidos. Fazer fogueira debaixo de chuva e no frio, meu irmão, tem que ser muito doido para fazer um negócio desse. Aquecer fogo quando está tudo bem é fácil, está tudo indo bem, estou jogando lenha, é fácil. Agora eu quero ver você acender fogo nas circunstâncias da vida. Eu quero ver você acender fogo no frio da vida, na chuva da vida. Pode estar chovendo, mas eu estou acendendo fogo. Pode estar ventando, mas eu estou acendendo fogo. O vento pode estar contrário, mas eu estou acendendo fogo. Não importa a estação em que eu esteja, eu estou acendendo fogo. Pode estar chovendo, mas eu estou acendendo fogo, fogo, fogo. Você não está entendendo. Talvez você esteja dizendo: mas na minha casa só eu que sirvo a Deus.
só eu que sirvo ao Senhor. Enquanto você coloca a lenha, Deus prepara as outras lenhas para queimar. Você não está aqui, pelo amor de Deus. Enquanto você queima, Deus prepara as outras lenhas para queimar. Continua jogando lenha. Porque Deus está em busca de pessoas que têm comprometimento com fogo, de pessoas que querem carregar o fogo. A Bíblia diz que nós somos labaredas como de fogo. Sabe, quando o diabo olha para você, ele não vê carne, ele vê uma tocha de fogo. Isso daqui era para você já estar pulando para fora da cadeira. Aí os irmãos vêm dizer: ah, eu tenho medo, demônio se manifestou, eu tenho medo. Meu querido irmão, você não sabe que ele vem em você. Uma vez eu estava na escola com 10 anos de idade, 9 anos eu acho, 9 anos de idade, na 5ª série, e os alunos estavam invocando o demônio, com um papel, uma caneta: você está aqui, sim ou não? Já aconteceu, né? Fala sério. A caneta vira pro... Ele pergunta: demônio, você está aqui? E a caneta automaticamente vira para o sim, sem assoprar, sem ventilador, sem nada. E aí quem que eles vão procurar? Eu, o pastor da sala, o que carregava a Bíblia dentro da bolsa, o que mesmo nos ambientes que não era de culto eu carregava lenha. E então eu me levanto e faço a oração. Já dava até para fazer apelo. Depois dessa, meus queridos irmãos, você não tem noção do desespero que eles ficaram. Essa era uma época, e eu acredito que ainda esteja acontecendo, mas não está na mídia, em que pessoas saíam da escola totalmente endemoniadas, com os olhos arregalados. E isso era gravado em rede nacional. Só que a pergunta é: aonde estão os carregadores de lenha? Se você entendesse isso daqui, você mataria a chave dessa mensagem. Quando o diabo olha para você, ele não vê carne, ele não vê somente o teu espírito, ele vê uma tocha de fogo, ele vê uma labareda de fogo. Oh, vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. Ah, Espírito Santo, ah, se ele descer aqui nessa noite, ah, se ele descer como labareda de fogo. Vem atacar. E aí você pergunta: por que eu sou tão perseguido? Por que tudo dá errado na minha vida? Senhor, eu estou na tua casa, eu te busco, eu oro, e a víbora pica. Mas sabe, a resposta de Deus para você nessa noite é: a víbora só pica quem tem comprometimento com o fogo. Muitas vezes eu fui perseguido, caluniado pelo meu jeito de adorar, pelo meu jeito de ser, pelo meu jeito de entregar. Disseram que eu não tinha maturidade, disseram que eu não tinha controle, disseram que eu não tinha maturidade, que as diretrizes eram diferentes. Mas posso dizer uma coisa: a víbora sempre vai atacar aquele que está disposto a jogar lenha. É por isso que Deus gosta dos doidos. Deus ama todos iguais, amém? Mas de verdade, aqueles que não estão ligando para a opinião humana, que só querem entregar. E sabe de uma coisa?
a víbora pode até te picar, mas o veneno não pega, não pega, não pega. Eu estava conversando com um cara que estava viajando na ilha de Malta, e ele disse para mim: Carlos, eu estava vendo e o guia me explicou que nessa ilha nenhuma cobra é mortífera e tem veneno. Olha só, foi comprovado cientificamente que na ilha de Malta nenhuma cobra tem veneno. Ou seja, isso me dá ênfase para dizer, não está na Bíblia, mas eu posso dizer que a cobra picou a Paulo, mas não somente o veneno não pegou ele, como não pegou em nenhum deles e não pega até hoje. Ah, Senhor, oh, aleluia! O veneno sumiu, a maldição sumiu. Quando você se dispõe a queimar, Deus faz um milagre. Estou encerrando, e eu quero dizer uma coisa. Eu comecei falando sobre o fogo no holocausto, que ele irá queimar, mas não irá se consumir, e o sacerdote reponhará a lenha toda manhã. Então Deus fala que ele não vai se apagar. Só que se o sacerdote deixar de acender a lenha, ela se apaga. E o que Deus está dizendo é: eu sempre terei alguém para levantar e acender a brasa. O Coliseu não parou a igreja, o Coliseu não apagou a brasa, os neões não apagaram a brasa, a cruz não apagou o fogo, não. Tentaram apagar, tentaram matar Jesus, mas ele ressuscitou. Mataram os cristãos, mas o fogo não se apagou. Os leões comeram, mas o fogo não se apagou. O inferno não conseguiu apagar este fogo. E não vai ser nessa vez que a depressão vai apagar este fogo. Não vai ser na sua vez. Que a depressão, que a angústia, que a tristeza vai apagar este fogo. Não, você não está entendendo. Se o Coliseu não apagou este fogo, não vai ser a depressão que vai pegar em você, não vai ser o câncer que vai apagar esse fogo, não vai ser a doença que vai apagar este fogo. Não, 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 porque ele não apaga. Ele não apaga, ele não apaga, ele não apaga, ele não apaga. Sempre Deus vai levantar uma ferramenta de avivamento. E quem é essa ferramenta de avivamento? Quem é essa ferramenta de avivamento? Só quem tem esse fogo, só quem tem esse fogo, só quem ainda tem esse fogo ardendo. Faça o culto agora, faça o culto agora, faça o culto agora. Culto tem que ter sacrifício, culto tem que ter renúncia, culto tem que ter entrega, culto tem que ter entrega. Entrega agora. Enquanto houver alguém disposto a colocar lenha no altar, este fogo não vai se apagar.